Olá, boa noite a todos. Que nesse dia qual fez o Senhor, possamos meditar mais uma vez na sua palavra, palavra viva, palavra de esperança. O desejo do meu coração é que Deus encha o seu interior de paz, de alegria do Espírito e de amor eterno, aquele que vem do trono da graça do Senhor. Amém? Nós estamos aí diante de um cenário que não são dos melhores, um cenário de crise política, crise econômica, crise na saúde pública, mas o justo viverá pela fé. Nós vivemos não por aquilo que nós estamos vendo,
mas nós vivemos pela palavra de Deus, que nos traz a convicção de que Deus é um Deus cuidadoso. E a história do povo de Israel, a história do povo de Deus, ela nos dá testemunho de que Deus é bom e que Deus tem sempre cuidado do seu povo e que jamais Deus desamparou nenhum sequer. Então nós vamos meditar em Deuteronômio, capítulo de número 28. Eu quero ler o versículo de número 1, vou ler o versículo de número 1 e 2 com vocês, que nos diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E a partir do versículo de número 3, ele começa a listar todas as bênçãos em várias áreas da vida para o povo de Israel, que alcançaria a vida deles se eles fossem obedientes à palavra de Deus. São promessas. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. As bênçãos de Deus são promessas. As maldições são apenas consequência. Amém? As bênçãos de Deus são promessa para a nossa vida, mas as maldições são apenas consequência de uma vida longe da presença de Deus. Bom, nós estamos aqui diante da história do povo de Israel, e o povo foi libertado por Deus através do ministério do seu servo Moisés, ali no livro de Êxodo, e a partir daquele momento Deus continua dando instruções ao seu povo. Deus está sempre cuidando do seu povo. Eles ficaram muito tempo escravizados, então eles perderam o senso de comunidade, o senso de fraternidade, o senso de convivência. E Deus vai dando leis para eles, leis civis, leis morais, lei cerimonial, tudo para regulamentar a boa convivência e que essa boa convivência pudesse expressar uma boa espiritualidade, um bom relacionamento com Deus. Então Deus está sempre cuidando. E do capítulo 26 ao capítulo 30, vai finalizando aqui. São as considerações finais no livro de Deuteronômio, e nós paramos aqui no capítulo de número 28, de uma forma específica, onde fala das bênçãos que são as promessas e fala das consequências. As bênçãos vêm com a obediência a Deus e as consequências, no caso aquilo que são consideradas maldições, vêm pela desobediência. A partir aqui do versículo de número 15, do capítulo de número 28. Então, o 28, capítulo 28, versículo 1 diz: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja bem, o Deus da nação, naqueles dias, era conhecido quando a nação era abençoada. Então, quando Deus abençoava Israel, quando Deus vencia as guerras de Israel, quando Deus dava uma boa colheita para Israel, o nome de Deus era glorificado e conhecido, o Deus grande e poderoso de Israel. Porque Israel nunca foi grande, nunca foi poderoso, nunca foi tão expressivo em números, mas o Deus de Israel é poderoso. Então, quando Deus abençoava uma nação, o Deus dessa nação era exaltado, né? E sendo Deus o único, vivo e verdadeiro, todas as vezes que Deus abençoava as colheitas, que dava a chuva no tempo certo, que eles tinham colheitas altamente produtivas, isso de certa forma glorificava o nome de Deus e dava um bom testemunho de um povo que está servindo ao Senhor, que não é somente Senhor, que é Pai, que é amigo para todas as horas, que é companhia para todo momento e que é também aquele que supre as necessidades. Amém? Então no versículo de número 3 começa dizendo assim: Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Então vem aqui as bênçãos decorrentes da obediência a Deus.
Serás bendito no campo, serás bendito na cidade, serás bendito em todos os lugares. Por quê? Porque a bênção alcançaria, porque a bênção estaria com a nação de Israel, estaria com as pessoas, estaria com esse povo de Deus. Não dependia do ambiente, não dependia, melhor dizendo, do lugar a qual ele estava. Se ele estava no campo trabalhando, se ele estava em uma cidade, se ele mudava dessa cidade para uma outra cidade, a bênção o acompanhava, a bênção estava com ele. E o versículo 4, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. E o versículo 4, o 3 diz que ele será bendito independente da geografia, do lugar, do endereço que ele estiver. E o versículo de número 4 vai dizer, bendito o fruto do teu ventre. No 4 ele fala do fruto do ventre, ele fala do fruto da terra, ele fala do fruto dos teus animais, das tuas crias, das tuas vacas, das tuas ovelhas, que era a prosperidade, o símbolo da prosperidade de Israel. E ele diz aqui, bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos, a tua herança. Eu vou abençoar não somente vocês, mas até os teus filhos serão abençoados se vocês me obedecerem. Porque no início diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno. Aí então o Senhor trará essas bênçãos, o cumprimento dessas promessas sobre a vida e sobre o povo de Israel. E não é diferente para as nossas vidas. Nós podemos aplicar esse texto no dia de hoje, nós que servimos a Cristo, que quando nós obedecemos a palavra, inclinamos o nosso coração, nós somos abençoados por Deus e nós somos prósperos diante de Deus. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui. Há muitas pessoas que pensam que prosperidade, elas relacionam prosperidade apenas à questão financeira. Isso porque o coração delas só pensam naquilo que é financeiro. Mas prosperidade para o Evangelho não está relacionado estritamente a bênçãos financeiras. Está relacionado à qualidade de vida, está relacionado a uma vida frutífera diante de Deus, está relacionado à família. Por isso o versículo 4, bendito o fruto do teu ventre, não somente a você, mas até mesmo a sua descendência. Bendito o fruto da terra, que é de onde você tira o seu sustento. Bendito o fruto do teu trabalho. Bendito o fruto de todo o seu trabalho. E ele vai dizer, bendito o fruto até mesmo das tuas ovelhas, das tuas vacas. É Deus abençoando em todos os sentidos. Isso é prosperidade do Evangelho. Não se trata de dinheiro, simplesmente, mas se trata de uma vida de paz, uma vida abençoada, se trata de uma vida reta diante de Deus, de uma vida de obediência, onde vão viver não somente aqui nessa terra uma vida abundante, mas o propósito maior vai ser cumprido através da obediência, que é a vida eterna para com Cristo, a vida eterna na presença de Deus. Amém? Por isso ele segue dizendo no versículo aqui de número 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Olha, veja como que a bênção ela é ampla, as promessas de Deus ela é ampla na vida daqueles que são obedientes à palavra de Deus. Até nas coisas simples da vida, nas atividades do dia a dia, nos afazeres do dia a dia, a bênção de Deus vai estar presente. Como diz o versículo de número 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Ou seja, coisas corriqueiras do dia a dia, as coisas simples, as coisas que nós fazemos, as tarefas do cotidiano que nós realizamos, tudo isso será abençoado por Deus e haverá um grande prazer em fazer tudo isso. Aí o 6, bendito serás ao entrares e benditos ao saíres. Em todo tempo serão abençoados o povo de Deus. Aí no versículo de número 7, vai dizer assim, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti,
mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Israel, naqueles dias que eram dias de guerras, dias de tomar territórios, dias de vencer outros reinos e ficar com os despojos daquele reino, com as riquezas, com o ouro, com a terra, com as mulheres, com as crianças daquele reino, Israel vivia nesse contexto. Está dizendo aqui que Deus guardaria Israel e venceria todos os teus inimigos nesse sentido. Quando nós aplicamos esse texto para a nossa vida, nós vivemos em um tempo em que a palavra de Deus se revelou de uma forma progressiva, intensa, e nós já entendemos, já sabemos que os nossos inimigos não é carne nem sangue, como nos afirma a palavra de Deus. Então os nossos inimigos hoje são espirituais, principados e potestades. Então quando diz que por um caminho vem contra você e por 7 fugirão de você, você tem que pensar no âmbito espiritual. Você não pode pensar em pessoas, porque Deus nos ensinou a abençoar até mesmo os nossos inimigos. É isso que nos ensina o Evangelho. Realmente, somente aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus consegue verdadeiramente viver este Evangelho e abençoar os teus inimigos, pedindo que Deus dê graça, tenha misericórdia e que eles contemplem, que eles vejam o plano de salvação que Deus oferece para todo aquele que nele crê, pois Ele é o caminho, verdade e vida. Amém? Então, a bênção do Senhor estará sobre a vida deles em todo o tempo. O versículo 9 diz assim: o Senhor te constituirá para si em um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Como te tem jurado. Bom, aqui chega o ponto alto da obediência da palavra de Deus, no capítulo de número 28, que diz: o Senhor vai separar para ti um povo santo. Ou seja, ao obedecer a palavra de Deus, ao se inclinar à vontade de Deus, ao se reclinar ao colo do Pai, ao ceder e dar razão à palavra de Deus e palavra eterna, nós vamos santificando a nossa vida. Nós vamos santificando o nosso falar, santificando o nosso comportamento, nós vamos santificando o nosso trabalho, nós vamos santificando o ambiente da nossa casa. E quando o Evangelho chega no nosso lar e ele é abraçado por todos os integrantes da nossa casa, a convivência é uma convivência que é santa, vamos dizer assim, não que ela não vai haver falhas humanas, mas é um ambiente de respeito, é um ambiente de amor que vai além da compreensão, porque é um amor que vem do trono da graça, é algo realmente divino, é um ambiente de paz, não é um ambiente de disputas, não é um ambiente de divisões, não é um ambiente de invejas, não é um ambiente de competições, mas é um ambiente de contribuir um para com a vida do outro. Assim é na casa, assim é no trabalho, assim é na igreja, assim é em todo lugar que nós estivermos, quando nós estamos obedientes à palavra de Deus e cheio do Espírito Santo do Senhor. Então o ponto alto aqui é que Deus constituirá para si um povo santo. Ou seja, aqueles que têm as vestes manchadas, pecados ocultos, pecados escondidos, pecados de estimação, aqueles que usam do engano, aqueles que vivem o Evangelho só de aparência, aqueles que são os exploradores em nome de Deus, aqueles que são enganadores, mentirosos, todos esses, eles serão condenados no juízo de Deus. Mas as bênçãos do Senhor é uma promessa. E na vida desses que vivem essa farsa toda, a maldição será apenas uma consequência da vida que eles levaram. Amém? Que é bom a gente compreender isso, para que a gente compreenda as promessas de Deus. Por que nós afirmamos isso? Olha o que nos diz o versículo de número 15.
Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E a partir do versículo 16, ele começa a listar todas as maldições que vêm, mas elas vêm como consequência de uma vida longe de Deus, desobediente, de pessoas de coração duro que não se inclina à misericórdia e à bondade do Senhor. E ele começa a dizer: maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Veja que aqui no versículo 3 ele diz: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. A bênção decorrente da obediência, a maldição decorrente como consequência da desobediência. Eu quero ler o versículo de número 2 do capítulo 28 com vocês novamente, que diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha que algo interessante para as nossas vidas, para a gente aprender a viver o dia a dia na presença de Deus. Há muitas pessoas desesperadas para alcançar uma bênção, alcançar um milagre, alcançar um livramento, para que Deus ouça as suas orações, para que Deus faça algo conforme a sua vontade. Mas diz aqui que para aqueles que são obedientes, as bênçãos o alcançarão. As bênçãos o alcançarão. Não somos nós que temos que ficar correndo. Não somos nós que temos que ficar atrás de bênçãos, atrás de profetas, atrás daquilo que para nós é um risco de ser enganado, até mesmo pelo nosso próprio coração, atrás daquilo que demonstra desespero, atrás daquilo que demonstra falta de confiança, falta de fé, falta de serenidade, falta de equilíbrio próprio, domínio próprio, falta de equilíbrio. Diz aqui que as bênçãos do Senhor te alcançará se simplesmente você andar com temor do Senhor e obediência. Quem tem o temor do Senhor, ele vive sabiamente, porque Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Simplesmente temer a Deus, obedecer os teus mandamentos, viver na tua palavra, já seremos prósperos e abençoados. E veja bem que prosperidade para o Evangelho não está relacionada só ao dinheiro. Tem pessoas que só pensam dessa forma, só pensam em bênção financeira. E aqueles que estão alcançando bens, ganhando dinheiro, eles pensam ser mais abençoados que os outros porque a mente deles só enxerga aquilo que é o Deus deles, que é Mamon, que é dinheiro. Mamon é o Deus do dinheiro, ok? Agora, a bênção de Deus para aqueles que é um povo santo, ela é muito ampla, muito melhor do que isso. Tanto é que ela alcança aqui os simples afazeres do cotidiano, a simples tarefa do cotidiano, alcança os filhos, alcança o ambiente, alcança os lugares onde você vai, porque ela te acompanha. Então, é as bênçãos que vão te alcançar, é elas que vão ao teu encontro. Você não precisa ficar desesperado, você só precisa adorar o nome santo do Senhor e seguir a sua jornada confiante no Senhor e obedecendo a tua palavra. Aqui as promessas é decorrente da obediência a Deus. Amém? Para que você não viva uma vida de desespero, para que você não viva uma vida de angústia, para que você não viva aflito por tudo, por todas as coisas, o que será do amanhã, o que será do hoje, como que eu vou fazer isso, como que Deus vai me dar aquilo. Não. Chegue à presença de Deus, compreenda a palavra, acolha essa palavra no seu coração e passe a viver uma vida mais centrada no Evangelho. E saiba que o centro de todas as coisas é Cristo, é Jesus, o Salvador. Se Jesus deu a sua vida para te salvar, o que mais Ele não faria para te abençoar? Essas bênçãos vão te alcançar, é elas que vão ao seu encontro, é elas que vão te procurar, é elas que vão correr atrás de você, é uma consequência de uma vida com Deus. Bênção na casa, bênção nos relacionamentos.
bênção no trabalho. Isso não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades ou lutas, mas quer dizer que se nós permanecermos em Cristo, seremos abençoados em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém? Que Deus encha o seu coração dessa convicção, dessa certeza, que você viva o versículo de número 9, que é um ponto, é o clímax aqui, um ponto ápice, né? um ponto alto aqui dessa vida de obediência, que é uma vida santificada, consagrada a Deus, uma vida de servo, uma vida daqueles que reconhece a sua necessidade, se humilha diante do Senhor e se torna servo uns dos outros. E que o Senhor possa te dar a graça e a misericórdia de que você viva uma vida próspera. Próspera segundo o Evangelho, não segundo simplesmente o que o mundo pensa sobre prosperidade, ou o que o falso Evangelho prega sobre prosperidade. A verdadeira prosperidade é ser abençoado em tudo e ter uma vida de qualidade, no sentido de conviver bem, no sentido de ter o necessário, no sentido de ter a alegria do Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que são ricas, milionárias, e são infelizes, tiram a própria vida, vão ao suicídio porque não suportam mais a vida, são infelizes, desesperados, são insatisfeitos, é um buraco sem fundo, né? Eles não conseguem se satisfazer com nada, vivem de forma carnal e eles não encontram a sua essência, que é a presença de Deus, que é o Criador que nos deu a vida. E através de uma vida simples de obediência, nós temos a condição de viver a vida abundante, uma vida muito melhor, uma vida verdadeiramente abençoada. Então, as bênçãos de Deus são promessas. As maldições são consequências. As bênçãos de Deus vêm pela obediência a Deus. E as maldições vêm pela desobediência a Deus e a sua palavra. Em nome de Jesus. Fique com Deus, que o Senhor te faça crescer, te faça prosperar e que o Senhor esclareça na sua mente, abra os teus olhos espirituais para que você compreenda qual é o propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.